Fala, minha vereadora, fala. Vocês conseguem me ouvir, quem está aí fora? Perfeito, porque aqui dentro não está sendo possível. Então, só queria dizer o seguinte: exatamente as pessoas que estão aí fora sabem o impacto de um governo, e isso é o governo Lula, preocupado com a política de saúde. Porque se a gente tem hoje, minimamente, recursos para questões de saúde bucal, é porque o governo federal está mandando. Se a gente tem recursos para manter as unidades abertas, e eu não estou falando nem de reforma, nem de infraestrutura, porque isso seria obrigação, inclusive, dentro da gestão do Poder Público Municipal, que não tem feito. O que tem funcionado em saúde nesta cidade tem sido porque o governo federal foi eleito para administrar todos os municípios. E não age, inclusive, por bandeira política, como era no governo anterior. Porque quem visitou Brasília, quem visita Brasília, sabe, inclusive, a diferença de tratamento. Na condição de vereadores aqui, a gente entre todo e qualquer espaço pode dialogar com todas as pessoas, com todos os ministérios. Porque foi por isso que nós lutamos, para estar na rua, por ter direito, inclusive, de reivindicar aquilo que é essencial para as pessoas. E não tem nada de mais essencial do que saúde e educação, e a gente tem o governo federal, o governo Lula, extremamente comprometido com isso, e é por isso, inclusive, que as categorias profissionais têm se mobilizado para garantir piso, para garantir, inclusive, recursos, para garantir as condições necessárias de trabalho, porque nos municípios, inclusive esses ditos conservadores e que estão pouco se lixando para a população, têm feito o mínimo, que é funcionar as políticas básicas. Campina Grande é um exemplo disso. Quando a gente olha todos os indicadores em saúde, por exemplo, eu não vou entrar nas outras áreas, quando a gente olha todos os indicadores de saúde, o que tem de melhoria, e aí não é uma fala da vereadora Jo, isso foi, inclusive, nós pudemos acompanhar na reunião passada do Conselho de Saúde, o índice, né, do Previne Brasil, Campina Grande saiu da posição 222 e está agora na posição 207. Sabe por quê? Porque está entrando recurso nas unidades básicas de saúde. Porque os recursos estão chegando. E aí, essa casa tem um papel, que é acompanhar, inclusive, a aplicação desses recursos. Porque aí é outra questão. O governo federal mandar recursos e comprometer minimamente com as unidades é uma coisa, mas não chega aqui na ponta. E aí você pode dialogar com qualquer um dos servidores que estão aqui, com quem está lá na ponta, no dia a dia faz. A gente escute, inclusive, as instituições, vereador Anderson, dizendo que até que o que articulam de emenda com a bancada federal, que tem, inclusive, se comprometido em socorrer os municípios, o recurso não tem sido empregado como deveria. Então é muito fácil a gente jogar para cima e colocar a culpa naqueles e naquelas, mas em especial no presidente Lula, que tem se comprometido politicamente com todos os municípios. E aí, quando ele diz que vai governar para todos os brasileiros, tem sido isso que a gente tem experimentado. Agora, aqui se faz um discurso, mas lá em Brasília finge, inclusive, amizade. E fingir a amizade está para além do limite democrático. Não é porque eu preciso dizer, eu posso dialogar com qualquer pessoa. Posso dialogar com qualquer pessoa nesse lugar que nós estamos. Eu estou dando um exemplo hipotético, vereador. Mas há pessoas que, quando saem daqui, vão dizer outras coisas lá nos corredores, mas na hora que a gente apresenta quem são, aí fica fingindo outras coisas. Tem um discurso para a cidade, mas outro completamente diferente lá em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço a prorrogação do expediente, porque nós temos ainda a tribuna livre. Vou dar uma parte ao vereador Alexandre. Oi, chegou. Meus colegas, dos quais eu tenho muito respeito, e eu não poderia me furtar isso e concordar em parte. E olha, é coisa difícil concordarmos, eu e Vossa Excelência. Mas eu tenho que concordar em parte com Vossa Excelência. Ontem, por exemplo, a visita do presidente Lula, e eu esqueci disso, mostrou justamente o abandono que ele começa a ter com os deputados federais da Paraíba, em especial alguns até de Campina Grande, que lá em Brasília são vermelhos por dentro, por fora, coração, alma e tudo, para pegar as emendas. E só tinha lá 2 deputados federais cercando o presidente e um senador. Então lá em Brasília eles são lulistas hoje, mas quando chegam aqui na Paraíba, ficam todos se esquivando. Tenho que concordar com Vossa Excelência. Eu tenho que concordar, tem que ser lulista lá, e era para ser aqui, mas estão em cima do muro para ver que o governo Lula começa a desandar. Quando Vossa Excelência fala sobre dinheiro para a saúde, não teve presidente que mandou mais dinheiro para a saúde do que na pandemia. Você não viu um prefeito chorando ou reclamando por falta de recursos. Então essa comparação é uma comparação muito pequena, porque se não fosse o governo de Bolsonaro na pandemia,
certo? Nós não teríamos passado pelo processo que passou agora. Que Lula já está abandonado, não tem segredo, inclusive pelos deputados da Paraíba, com exceção de 2 que lá estavam, pensando de esquerda. Onde é que estão os demais deputados federais que o apoiam lá em Brasília, que são aqui de Campina Grande e do restante do estado, e lá não estavam. Então o governo de Lula começou a, como diria minha saudosa mãe, a desonerar. O secretário Rafa fala. Deixa eu só fazer uma fala para o vereador Alexandre. Deixa eu só fazer uma fala bem rapidinha para vocês entenderem um pouco. Eu fui deputado federal por 4 meses em Brasília, vereadora Pamela. E esses discursos que hoje a gente enfrenta e vê dentro do Congresso, dentro das assembleias, dentro das câmaras municipais, estão muito desgastados. Tanto de um lado quanto do outro. Eu particularmente falo como cidadão, eu estou cansado de uma extrema direita péssima, de uma extrema esquerda péssima, que no final quem perde é o cidadão com essa briga. Lá em Brasília não tem isso. Vocês estão vendo deputado bolsonarista descendo a lenha no governo Lula, mas de noite, quando termina a sessão, tá todo mundo junto, comendo e bebendo e rindo da cara de vocês. Porque eu via isso lá, era impressionante. Você viu, Fabiano, eu garanto que todos os vereadores que tiveram a oportunidade de ir para Brasília, que tiveram lá, viram isso. As pessoas criam carinho, afeto, ai, fulano me representa, ciclano me representa pela minha ideologia partidária, mas ninguém para olhar, vereadora Valéria, para a ponta, para os que mais precisa. A gente não pode fazer comparação de um governo para outro. O governo Bolsonaro teve vantagem A, B, C para uma questão. O governo Lula tem outra. A gente não pode tirar os méritos. Mas no final de tudo isso, quem tem que ganhar é o povo. E hoje isso não acontece. A gente tem que entender, a prioridade é o povo e partido é a parte. Muito obrigado, senhor presidente.